Esse episódio é um oferecimento Alura, a maior e mais completa escola de tecnologia do Brasil. Ganhe agora 15% de desconto na matrícula e tem acesso a todo o conteúdo através desse link www.alura.tv/mundofreak. Ou, se preferir, aplique o cupom de desconto MundoFreak tudo junto na hora de fechar a matrícula. Os links vão estar nas nossas redes sociais. Confere lá e bora pro episódio. As tempestades solares, fenômenos resultados de explosões e atividades intensas na superfície do Sol, têm o potencial de causar impactos significativos na Terra. Elas ocorrem quando partículas altamente energéticas são ejetadas do Sol e atingem os planetas e todo o espaço circundante da estrela. À medida que nossa dependência de tecnologia moderna cresce, o episódio de hoje irá se aprofundar um pouco sobre os possíveis e alardeados impactos das tempestades solares. Será? Voltaremos para a Idade das Trevas? É isso que a gente vai discutir hoje no Mundo Freak Confidencial, logo depois da vinheta, e a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou o André Fernandes, o sol de todas as manhãs de quinta-feira, quando sai mais um podcast. Estou aqui com a nossa estrela anã, Jay Carrillo. Vai tomar no cu. Peraí, deixa eu me recuperar desse bullying gratuito. Oi, pessoal, eu sou a estrela anã mesmo, que eu sou pequena. Então, uma coisa, hoje eu fiquei um pouco assustada, porque gravação, né, tempestades solares e tal. Fui passar meu dia de princesa na academia, porque tal qual burguesa eu sou, minha academia tem no shopping. E passei, tipo, o dia trabalhando lá, então eu não via a luz do sol. Quando eu saí, eu não sabia que aquele ponto vermelho no céu era o sol ou a lua, porque Campinas está tomada por fuligem por causa das queimadas da região. Eu vou te dar uma dica, Jay. Sol é de dia, lua é noite. Já fica aí a dica aí pra você. Ah, nossa! Era 5:30 da tarde, tá? A gente tá na lua cheia. Eu não sabia. Eu não sou lobisomem, não sou obrigado a saber disso, não. Eu assim, mano, o que tá acontecendo? Caindo fuligem do céu. Será que aconteceu alguma coisa com o sol lá? Não, era só o homem mesmo. É isso. Pra combinar com a sensação apocalíptica que vai ser esse episódio hoje. Acho, espero. E assim como contraparte do sol, temos aqui minha queridíssima irmã, que não é, gente, só pra explicar de verdade, ela não é minha irmã de verdade, tá? Isso aqui é apenas uma... somos irmãos de cor de pele. Nossa queridíssima Débora Cabral. Raio, o sol! É aqui da minha queridíssima xará, Débora Blando. Resolvi trazer unicamente pra vocês aqui. Você sabe que tem uma geração inteira que não entendeu o que você acabou de falar, você sabe, né? Eu não faço ideia do que está acontecendo. Denunciando a minha idade. Cara, meteu a Débora Blando em 2024. E isso foi ousado. Isso daqui é clássico dos meus karaokês, meu amigo. Em todo karaokê vai ter um momento que alguém vai pedir pra eu cantar uma música da minha xará. Então eu já decorei há muitos anos. Entendi. A gente tem que marcar um karaokê, então, pra eu comprovar aí essa... Me dá umas 3 caipirinhas que eu começo a cantar tranquilamente, sem vergonha. Perfeito. Não precisa nem estar no karaokê, né? Tá em casa, né? Não. E temos aqui uma convidada incrível. Por favor, se apresente, Loriane Ferreira. Quem é você que está aqui com a gente hoje? Boa noite, Mundo Freak. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Loriane e eu sou doutoranda, né, astrofísica. E hoje em dia eu tô quase terminando meu doutorado lá no Instituto de Astronomia da USP. Que chique, gente. Que coisa mais chique. Que prazer. E aceitou vir pro Mundo Freak, hein? Oh. Você que vai salvar aqui a gente hoje. É isso. Vai mesmo. Loriane, muito bom saber disso. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Vamos todos morrer? Quer dizer, tecnicamente vamos, né? Um dia sim.
Por causa do sol! Não, tô brincando. É muito interessante, Loriane, porque o que acontece? Hoje vivemos sobre essa égide aí da internet. E a internet tudo é clique, né? Então chega aí os portais, tem os papers, tem os cientistas, tem a galera que faz trabalho sério, tem a galera que não faz trabalho sério, mas tudo bem. Mas chega aí no jornal umas notícias muito alarmantes sobre o sol. E a gente vai querer saber hoje o que vai acontecer com você. Com você, com a gente, comigo, com a Jay, com a Débora. O que vai acontecer com todos nós. A gente vai desenvolver muito esse papo. Antes da gente continuar ele, queria chamar aqui o recadinho rapidinho, que é o seguinte. O que eu tenho pra falar é bastante óbvio. A gente tá aí com um pacotão de desconto da Lura aí pra você. 15% de desconto na matrícula. Galera, não perde essa parada. É um descontaço. E você tem um monte de curso irado pra fazer referente à tecnologia. A maior escola de tecnologia do Brasil. É tipo, sabe aquele streaming que você gosta? Você tem acesso a todos os cursos da plataforma. Você não tá pagando um. Você tá pagando todos. A matrícula é uma pra plataforma inteira. Então vai lá nas nossas redes sociais que a gente tá bombardeando ali com o link pra você ganhar esse descontaço, tá bom? Lembrando, @MundoFreak em todas as nossas redes sociais, mas qualquer coisa, dá um chego lá no Instagram, pede o código ou pede o link que a gente dá um alôzinho ali pra você, tá bom? E aproveitando, gostaria muito de agradecer aos nossos fiéis ouvintes que estão aqui com a gente, obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, e é claro, pros nossos apoiadores que estão sempre aqui com a gente. Galera, com o mínimo de R$10 você já ajuda o Mundo Freak pra caramba. Lembra lá de dar um alô lá no Apoia-se, apoia.se/confidencial. Dá uma olhada lá nos planos, nas recompensas. Pra gente vai ser muito, 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 muito legal se você conseguir contribuir com a gente, dar uma ajudada aí, né, na produção do programa, né? Isso sempre é revertido pra vocês. Então, muito obrigado por todos vocês que apoiam, ou pra vocês que não conseguem apoiar ainda, mas estão sempre aqui dando o curtir, o compartilhar e por aí vai. Vocês sabem também que aquela nossa casinha do lado, o Magicando, aquela casinha das nossas esoterices, lembrando que o Magicando é com CK, procura aí no feed de vocês, que vocês acham a mesma galera, sou eu que rosteio, mais ou menos a mesma galera que participa aqui no Mundo Freak, tá participando por lá, e ó, oportunidade incrível, vocês sabem que aqui é mais entretenimento, mas no Magicando a galera tem as esoterices todas e tal, né? A gente fala aqui no Mundo Freak muito pouco sobre magia e sobre tradições esotéricas e coisas nesse sentido, mas muitas vezes as pessoas que escutam lá são curiosas por participar ou começar práticas mágicas, né? Práticas espirituais, práticas que façam você se encontrar de alguma maneira. Uma oportunidade incrível. O Vinícius Ferreira, que de vez em quando tá aqui com a gente no Mundo Freak, ele em conjunto com o Magicando, está oferecendo um curso sobre invocação. Você não sabe o que é isso? Dá uma chegada lá que vocês vão saber. Eu vou deixar o link pra vocês aí no site, tá bom? Se não tiver link no site, gente, dá uma cobrada pra gente lá nas redes sociais, que às vezes a gente pode esquecer um link ou outro, tá bom? Então é isso. Vamos voltar aqui pro papo. O Sol é uma estrela, naturalmente, né? Ele é como se fosse um grande reator nuclear. Então, sempre me explicaram assim dessa maneira. O que é o Sol de verdade? Ele é um motor em profusão ali, que uma hora vai acabar, né? Mas em algum momento ele tá queimando alguma coisa, né? Como é que funciona isso tudo? Bom, o Sol, ele é uma estrela, né? Como todas as outras que a gente enxerga no céu. Né, com a diferença de que ele está muito mais próximo da gente, então por isso que ele parece tão maior do que as outras estrelas. E basicamente o que ele está fazendo é uma produção de energia aí incessante, né, até certo ponto, em que ele está transformando hidrogênio em hélio. Então os processos que fazem a produção de energia no interior das estrelas, né, no interior do nosso Sol, é o processo de fusão nuclear. Então você fusiona hidrogênio em hélio e a estrela vai ficar fazendo isso ao longo de maior parte da sua vida, até que esse combustível acabe em algum momento. Eu acho legal que os metais eles vão ficando mais pesados, né, conforme esse processo vai acontecendo, não é assim? No caso do nosso Sol, ele é uma estrela pequena comparada a várias outras, então ele não vai chegar a formar elementos químicos muito pesados, ele vai chegar aí no máximo carbono, oxigênio, que vai dar origem até no final da sua vida a uma anã branca, mas estrelas bem maiores, né, mais massivas que o nosso Sol, de 8 massas solares para frente, elas vão transformar em elementos muito mais pesados até chegar ao ferro. Você quer falar, Débora? Nossa, eu ia falar que eu estou adorando ter aulas disso. Eu adoro assistir vídeos. Tipo, um dos meus passatempos é assistir vídeo de astronomia. Astrologia, Débora? Não! Que é isso, Débora? Pra quem não sabe, Loriane aqui é uma astróloga também, que vai ajudar a gente a entender. Não, que isso? Não.
Me desculpe se pareceu, não foi. Não foi. Faz o meu mapa astral. Eu gosto de jogar No Man's Sky, eu gosto de ver vídeo de astronomia, então eu gosto bastante desse tema, eu acho muito fascinante. Então, eu tô muito feliz de estar aqui hoje, gente. Tô aprendendo. Mas aí, Loriane, como é que por que existe o conceito de tempestade solar, né? É aquelas cobrinhas que saem do sol, de fogo. Eu lembro muito que eu gosto muito das representações visuais do sol, porque não é uma coisa muito fácil de representar visualmente, né? Que é uma bola brilhante no sol, etc e tal. Eu lembro muito da primeira abertura do Dragon Ball, que aparece com o sol pujante. O que são essas tempestades solares? Pra que serve? Tipo, é um processo natural? Pra que qual é a função delas? Serve pra gente estar vivo, por exemplo. Perfeito. Graças a Deus. Bom, basicamente existem vários processos magnéticos acontecendo no nosso Sol. Toda essa energia do Sol que ela é gerada lá no seu interior, no núcleo, ela é transportada do núcleo até a sua superfície, até a sua fotosfera e camadas externas ao Sol, por diversos outros fatores, né? Que depois a gente talvez possa entrar em mais com detalhes. Mas o que acontece no nosso Sol é que ele, diferente da Terra, por exemplo, ou de qualquer outro corpo rígido, ele é formado por plasma. Quando um plasma ele está em rotação, ele é um fluido, né, no geral, na verdade, ele vai ter uma rotação que a gente chama de rotação diferencial. A rotação diferencial, ela acontece de forma que o equador do Sol, ele gire muito mais rápido do que os polos. Então, diferente da Terra, por exemplo, que é um corpo rígido, o seu campo magnético, ele não vai ser só aquela imagem da Terra clássica que você já devem ter visto, né, que você sai de um polo para o outro, né, com as linhas certinhas magnéticas. Na verdade, por conta desse movimento estranho de rotação, né, diferencial que o Sol tem, essas linhas elas vão ficando, na verdade, cada vez mais embaraçadas. Não, ele vai originalmente sair, por exemplo, do polo sul e para o polo norte, mas por conta dessa rotação aí no equador sendo diferente, essas linhas começam a ser puxadas, né, torsionadas em direção ao equador. E depois de várias rotações, você vai ter, então, uma mistura ali de linhas de campo magnético extremamente intenso. Esse campo magnético, ele vai entrar ali em contato, né, nas regiões convectivas com as bolhas de convecção que transportam energia para a superfície do Sol, fazendo com que apareçam, por exemplo, as manchas solares. Depois posso entrar em detalhes também em relação a isso. Mas, no meio de tudo isso, de que você tem uma intensificação do campo magnético ao longo da estrutura do Sol, né, dessas linhas de convecção, nessa zona de convecção até a fotosfera, você vai ter espécies de erupções solares, né? Você vai ter essas linhas magnéticas entrando em reconexão e jorrando um material para fora do Sol. Então, por conta do campo magnético extremamente intenso e essas espécies de reconexões que a gente tem das linhas, acaba que uma grande camada aí de plasma, uma grande parte de extremamente energética vai sendo liberada do Sol. Então, o Sol está o tempo todo tendo essa atividade, às vezes mais ativa, às vezes menos ativa. E essa atividade do Sol, ela é importante para a gente, né? Porque se não fosse isso, o calor do Sol, a radiação do Sol não chegaria até a gente. Então, a gente não teria temperaturas quentes o suficientes para a gente viver. Então, basicamente, foi muita coisa, mas basicamente, falando de tempestade, é isso. Mas isso é legal que ela tá falando, porque ela tá falando de magnetismo do Sol e etc. Mas a Terra, ela também tem suas questões magnéticas, né? Porque quando a gente fala de tipo Sol e plasma, a gente não entende que essas convecções elas podem gerar alguma coisa. Da mesma forma que quando a gente fala de indução eletromagnética, né? Quando a gente tá falando de corrente passando, vai criar um campo magnético, isso acontece com o movimento do plasma. Só que dentro da Terra, a gente também tem plasma. Então, a gente também vai ter uma força eletromagnética que vai sair do Sol. E aí... sair da Terra. E aí que acontece as tempestades geomagnéticas, que é basicamente o que pode afetar tudo na Terra. Entendi. E aí você tem a origem desse campo eletromagnético, né? Que é interessante que é o que protege... É a interação. Que é o que protege a Terra também, né? Com certeza. Se não fosse o campo magnético da Terra, essas tempestades solares iam chegar de formas muito intensas aqui. Então, ia arrancar partículas igual acontece com Vênus, né? Por exemplo, com Marte e tudo mais. E aí a gente não estaria aqui.
porque daí é um jogo. Eu fico tão abismada com essas coisas. É porque é um jogo. Se não fosse a nossa proteção que a gente tem do eletromagnetismo do centro da Terra em relação ao magnetismo do Sol, não existiria vida. Então, tipo a nossa atmosfera, os ventos solares que ocorrem, não ocorre dali da superfície do Sol. É uma região muito mais afastada do Sol, muito mais afastada do Sol, de onde vem esses ventos solares. Então, parece que é tudo muito perfeito para que exista vida na Terra. Então, parece que alguém literalmente, tipo, jogou dados mesmo e falou assim, vai ser esses os valores e é isso que vai ser a receita do bolo, a receita mágica das meninas superpoderosas. E isso acho que faz todo mundo assim. Eu fico aqui de bobo de palhaço aqui, mas acho que é interessante porque assuntos de ciência geralmente vem muitos dados, vem muitos nomes, etc. E tal, às vezes é complexo pra pessoa ilustrar na cabeça dela, ainda mais porque a gente tá num podcast e é por áudio e tal, né? Então, tem aquele documentário muito legal chamado O Núcleo, que é um filme com... que eu acho legal, porque eu vou fazer uma ilustração aqui do que vocês estão falando, porque no filme... É um filme muito ruim, aliás, né? Mas, enfim, eu tenho até uma certa simpatia por ele, mas é só. Mas é legal porque, na história maluca do filme, né? O núcleo da Terra para de gerar. Porque tem aquele lance de estar gerando, etc e tal, e fala que vai dar problema se o negócio parar de gerar, e aí eles mandam bombas nucleares para... Enfim, é a trama maluca da parada e tal. Mas é muito interessante porque isso tem total a ver com o que a gente tá falando aqui relacionado aos campos eletromagnéticos, né? Se a gente não tivesse eles, a gente não teria vida. Ponto. Eles protegem a gente. Então, por que, afinal de contas, beleza, as tempestades solares vão meio que fecundar calor, assim, pelo cosmos e outros planetas, etc e tal. Mas por que então isso é uma ameaça se a gente tem esse escudo protetor? Não era uma ameaça antes ou é só porque não tinha iPhone há 200 anos atrás? Por que tá acontecendo a partir de agora? Sim e não, né? Na verdade, é interessante o seu comentário sobre o iPhone, porque, na verdade, quanto mais dependente da tecnologia, mais perigosas essas tempestades vão ficando pra gente, né? Mas o que acontece com o Sol é que ele tem um ciclo. Essas tempestades solares, elas têm altas e baixas que duram normalmente 11 anos esse ciclo. Acontecem fenômenos magnéticos no Sol em que a cada 11 anos ele inverte a polaridade das linhas, né, dos polos. Então, o que era positivo e negativo norte-sul, depois de 11 anos inverte e fica negativo-positivo. Essa inversão de campo magnético é que vai, então, dar a origem a esse ciclo de 11 anos que talvez você já tenha ouvido falar. Então, o Sol, ele tem esse período de 11 anos em que ele passa um momento em que ele está com baixa de atividade solar, em que aparecem pouquíssimas manchas, né? A gente não tem essas linhas do campo magnético tão intensas e tão proeminentes de forma a aparecer essas manchas pra gente no começo do ciclo. Aí, quando vai chegando mais perto do final, né? Aliás, é o contrário, né? Quando vai chegando mais perto do final, ela vai acalmando. No começo do ciclo, ela vai tendo uma atividade maior. A gente começa a reparar na formação de manchas, né? Com um número muito maior. E essas manchas, elas são indicativas de que o Sol, ele tá tendendo a formar mais ainda tempestades solares muito mais características e volumosas, né? De forma que as erupções aconteçam com mais frequência, que as ejeções de massa coronal aconteçam com mais frequência. Então é isso. O Sol, ele tem um ciclo de 11 anos, em que ele tem altas e baixa atividade. A gente passou por um ciclo de 11 anos em que o Sol, ele estava com baixa atividade e agora ele está num período de alta. É por isso, então, que agora está chamando tanta atenção para a gente esse período de 2024. Inclusive, veio um pouquinho antes do ciclo, a gente esperava que acontecesse só no que vem, esse período de alta, mas está acontecendo esse ano. Então, mas tudo bem, os 11 anos são uma média, né, no geral. E então agora a gente está tendo uma atividade alta, a gente está tendo o aparecimento de manchas com maior intensidade, com maior número no nosso Sol, e por isso que está chegando, né, e formando ejeções de massa coronal tão altas a ponto de deixar a gente um pouco preocupado, assim. Mas até onde a gente está vendo, está tudo sob controle. Então é um ciclo natural, de 11 anos isso acaba acontecendo. Exatamente. E assim, por ignorância minha, né, tipo, então existe esse processo que é natural, como se fossem as estações do ano, vamos dizer assim, mas pro Sol. Vamos colocar assim, né? Um processo que é cíclico e que vai acontecer, etc e tal. O Sol continuando do jeito que tá, isso tende a piorar ou diminuir? Ou isso é algo que para sempre vai acompanhar a gente conforme aí a humanidade existir? Essa é uma pergunta interessante, até porque estudos indicam que estrelas jovens, elas possuem esse período muito menor
do que a gente vê com o nosso Sol agora, com seus 4,5 bilhões de anos, né? O Sol está na metade da vida dele. A gente está observando estrelas tipo Sol muito mais jovens, com uma atividade muito mais característica, no sentido de ter muito mais manchas ao longo de pouco tempo. Então, por exemplo, existem algumas estrelas jovens que têm esse ciclo de 11 anos, na verdade de 1 ano e meio, coisa desse tipo. Então, essa é uma boa pergunta, porque o nosso Sol ele tende a ficar mais velho, e pelo que a gente está vendo desses estudos, né, com estrelas parecidas com o Sol, estrelas do tipo Sol, pode ser que a atividade do Sol ela vai diminuindo com o tempo. Você está me dizendo que o Sol provavelmente teve um ciclo muito mais conturbado do que a gente está vendo hoje? Pelo que a gente está vendo das estrelas parecidas com ele, sim. Então, provavelmente esses ciclos eles eram muito mais curtos, né? Então a gente tinha esses períodos de alta com muito mais frequência do que a gente tem hoje em dia, assim. Então é por isso que os dinossauros morreram? Brincadeira. Caralho, do nada. Não passou protetor solar, rodou. É isso que acontece. Se antes era mais conturbado, meu filho, deu ali a baixa no sol, já era, tio. Mas os dinossauros são jovenzinhos. Tipo, essa diferença que eu tô falando, por exemplo, é de estudo de estrelas que recém-nascidas, entre aspas, de poucos bilhões de anos, de nem 1 bilhão de anos. Nosso Sol tem mais de 4 já. Então, tá velho, querido. Tá adulto. Tá bem conservado. Daí agora eu tenho outra pergunta. Será que esse ciclo desses sóis eram sóis que eram, tipo, binários? Tipo, tava com outras estrelas rodando? Ou era só um Sol mesmo, sozinho? Porque a gente não sabe, supostamente existe a teoria de que o nosso Sol teria seu irmão, né? E que a gente não sabe o que aconteceu. Será essas estrelas desses estudos são de sistemas binários? Ou são estrelas, tipo, que já estão sozinhas? Essas estrelas são sozinhas mesmo, são sem companheiras. Porque, no geral, né, quando você está estudando estrelas do tipo Sol, você está vendo estrelas caracterizadas como o nosso Sol, né? Principalmente quando você está querendo falar sobre buscar a habitabilidade de outros planetas fora do sistema solar. Então, a gente tenta entender condições muito parecidas com o nosso sistema solar. E aí, no geral, é isso que acontece, assim, estrelas isoladas como o nosso Sol. As estrelas que são gêmeas, né, as que têm sistemas bissolares e tal, elas também giram em torno de si, né? Então eu acho que essa parte dele do que você estava falando aqui, a rotação do Sol, por conta de ser no Equador, ela é diferente. Então eu acho que isso também vai mudar para quando tem mais de uma estrela interagindo, né, na órbita. Então ela não vai ficar girando entre si, né? Pode ser que mude a velocidade da rotação, pode ser. Eu também tava pensando nisso, né? Porque deve mudar um pouco. Mas enfim, fui pro outro lado, foi mal. Né? Não, acho que é... Não, tudo bem, fica tranquilo. Só passa no RH agora, porque... O que eu fiquei pensando foi assim, nossa senhora, né? A gente tá com essa coisa, essa onda de tempestade solar, a nossa temperatura aumentando o tempo inteiro, tudo melhorando, né? Não, a temperatura aumentando é outro rolê. A culpa é do agronegócio. Vamos colocar no lugar certo o bagulho. Então, né? É isso que eu tô querendo dizer, sabe? Tipo, tá tudo se combinando, entendeu? Não são coisas que estão acontecendo. Tipo, não é porque o agronegócio tá assim, uma tempestade solar tá vindo, vamos queimar tudo, não é? Mas isso aí... E quem responde isso é a astrologia. Não, brincadeira. Porque não, Mercúrio tá retrógrado mesmo. Mas aí que tá. Você tem esses jornais digitais, né? Enfim, as redes sociais, né? Tudo propagando aquele alarde do tipo, galera, tá chegando a hora. Em algum momento o Sol vai soltar um pum e aí vai todos os nossos os sistemas bancários, né, os GPS e etc e tal. E a gente sabe, né, que eu conheço algumas pessoas que trabalham na área de tecnologia que falam, deu uma afetada em alguns locais, algumas coisas em específico, etc e tal. Mas assim, por que isso é um problema, tendo em vista em que a gente já tem aparelhos eletrônicos já há dezenas de anos? Isso, em teoria, não deveria estar aumentando ou diminuindo meio que em 200 anos, 300, 400, 1000 anos, né? O tempo dos astros são muito, muito mais longos, né? Por que então tá rolando essa preocupação, assim, que o pessoal tá falando? Pode-se dizer assim, de certa forma,
tem um pouco de sensacionalismo, não tem como fugir disso. Mas é verdade que o Sol pode sim interferir nas nossas vidas, nesse sentido, né? Porque o que acontece é que a cada alta, como a gente não entende tão bem, né? Eu falei aqui um pouquinho sobre os processos de formação do campo magnético, como que forma as erupções ou as ejeções de massa coronal e como que isso chega na gente. Só que o processo físico realmente que acontece ali no Sol, a gente não sabe exatamente explicar algumas questões do campo magnético que tá acontecendo ali. Então é muito difícil de você prever a atividade solar 100%, sabe? Você consegue ter noção de que, bom, o Sol tá em alta, vai ter mais manchas, vai ter uma maior atividade solar. Tá em baixa, vai ter menor atividade solar. Só que você não sabe ao certo o tamanho da ejeção de massa coronal que vai sair dali, quão ativo, né, que vai ser e quanto que isso vai afetar. Então é por isso que a cada ciclo, né, a cada alta do Sol, a gente tem uma certa preocupação no sentido de que se a gente tiver uma ejeção muito grande, muito alta, pode ser que isso afete, por exemplo, os satélites que a gente tem hoje em dia e que há algum tempo atrás a gente não tinha. Ou pode ser que afete toda a parte de tecnologia que a gente tem aqui que a gente não tinha antigamente. E também existem alguns fatos históricos, né, como aconteceu em 1895, né, que teve uma alta gigantesca aí das erupções solares e que a gente naquela época nem tinha tecnologia e já foi um pouco afetado no nosso cotidiano. No nosso não, né? Que a gente não estava vivo, mas do pessoal da época foi afetado o cotidiano. Então, a questão do Sol, que preocupa, que pode ser que preocupe, é essa questão de que a gente não tem uma previsibilidade 100% do que está acontecendo lá. É por isso que a gente tem que parar para pensar em meios da gente se proteger caso aconteça uma erupção, uma ejeção de massa muito maior do que esperado. É basicamente isso, assim, o Sol ele é uma caixinha de surpresas, assim, pode-se dizer que ele pode ter uma atividade tranquila nesses 11 anos, mas depois de 11 anos ele vai ter uma alta muito gigantesca que a gente não estava esperando. Assim. Posso contar um negócio que eu li de um livro muito cientificamente acurado chamado Problema de Três Corpos? Ai, que bom que você tá falando desse livro, eu tô lendo ele. Ele é maravilhoso. Ele é muito bom. Mas a Loriane tava falando de que, tipo, a gente tem uma previsão, a gente tem uns estudos, enfim, de como o Sol funciona. Gente, que isso, bola de fogo tá rodando ali no céu. É isso que tá acontecendo, entendeu? Daí, nesse livro, tem uma cientista que ela estuda como é dado os processos dentro do Sol, das camadas do Sol, como o plasma funciona ali. E ela trabalha em um lugar que tem um radiotelescópio gigantesco, onde o principal motivo desse radiotelescópio existir, entre muitas aspas, é obter um sinal de outros mundos, de, sei lá, obter alguma coisa. E daí, ela tá fazendo os cálculos dela lá, que são cálculos que eu realmente não entendo, porque eu não sou astrofísica, sou uma Hellis física. Ela vê que quando você manda sinais de rádio pro Sol, ao invés de sinais de rádio serem, não sei, absorvidos, refletidos, alguma coisa do gênero, esse sinal, ele é amplificado. Ele é amplificado, tipo, pro resto do universo. Isso porque ela viu que um sinal que veio de Júpiter acabou sendo refletido pelo Sol e amplificado pra Terra e até, enfim, esse rolê. E daí a querida vai lá e lança um sinalzinho de rádio pro Sol, usa o Sol, vou tacar um sinal de rádio pro Sol. E daí ela manda e consegue fazer um contato com Trissolares, que é um mundo que tá ali vivendo em 3 sóis. Eles ficam, na verdade, pulando de planeta em planeta desse sistema de 3 sóis, porque, de novo, o problema dos 3 corpos, quando acontece 3 corpos, as contas ficam incrivelmente surreais. E daí ela vê que ela consegue esse contato porque ela descobriu essa propriedade do Sol. Então, o que essa pessoa que escreveu esse livro fez? Ela pegou isso que a Loriane tá falando, que tipo, a gente tem uma previsibilidade, a gente tem aqui alguns modelos de estudo do Sol, que a gente acha que pode acontecer, que nem ela falando, a previsão era pra acontecer ano que vem, mas tá acontecendo agora. Teve aurora em um lugar que antes não tinha, cara. É surreal isso. Eu, pelo menos, quando eu falei assim, mano, tem uma coisa muito errada acontecendo. E ele pegou essa concepção que a gente tem desses modelos de estudos do Sol e aplicou isso pra ficção científica. Então, é muito legal, tá? Se você tá achando que ela tá falando muito da hora, leia o livro, porque, assim, e vá fazer, sei lá, física, matemática, porque os cálculos são legais. São
meio estranho, mas dá tudo certo. Ou não, né? Ou não. Né, ela transformou o Sol numa gigantesca antena, né? Ela fez um negócio muito legal. Lançando com uma frequência super baixa, por conta do Sol, ele amplificou. 3 segundos! Ela lança um sinal de 3 fucking segundos e a galera nem anota no papelzinho que ela lançou o bagulho e foi pego. Absurdo. Eu ia até perguntar quando vocês estavam falando quando ela começou a se apresentar, né? Eu sou doutora em astrofísica, eu pensei, nossa, será que aquele livro tem muita coisa certa, sabe? Será que eu posso usar aquele livro de referência? Porque o cara é um engenheiro, tal. Ele é um cara que estudou, né, bastante sistemas também, então eu achei bem interessante. Não, tem muita coisa legal. Mas eu acho ele incrível, a ideia dele é incrível, o meio pro final dele eu acho surreal, eu queria ter tido aquela ideia de tão brilhante que é muito legal, mas não é verdade, tem um fundinho de verdade, mano. Não é nenhum núcleo, mas são uma boa trilogia de livros. Ai, meu Deus! Eu vou falar aqui algumas ocorrências que aconteceram através dos séculos aqui, que tá aqui na pauta, né? São de grandes ejeções de massa coronárias que afetaram de alguma maneira o planeta Terra. Entre 1 e 2 de setembro de 1859, ocorreu a maior tempestade geomagnética já registrada, conhecida como Evento Carrington. Durante esse período, você teve aí muitas manchas solares em erupções que foram vistas no Sol. E isso é muito interessante, porque se em 1859 a galera estava vendo isso, assim... Eu posso a olho nu? Elas estavam vendo? Ou alguma galera com telescópio já ficou sem o olho? Mas... Já tinha telescópio há bastante tempo. Tinha uns telescópios. Já tem, eu sei. Andrei perdido na história. Não sei, às vezes tava de olho nu, o negócio ali começou a ficar igual um dálmata. Mas não pode olhar pro Sol de olho nu, meu amor. Não, poder você pode, uma vez. Como que você vai ser um cientista olhando pro Sol? Não, tinha bastante gente. Gente, não olhem pro Sol, pelo amor de Deus, não olhem pro Sol. Não façam isso, não façam. E usem protetor solar. Loriane, me ajuda aqui. Não era olho nu, então. Não, tinha telescópio. A gente já tinha alguns telescópios. Desde Galileu, a gente já tinha ali as primeiras lunetas que dava pra ver as manchas solares. Conta pra ele quando era Galileu, por favor, Lorena. Lá em 1600 e bolinha. Na 1600... Nem existia planeta. Para com isso. Então, essa massa coronal teria sido lançada do Sol, né, atingindo a Terra, em apenas 18 horas, um tempo muito mais curto do que o normal. Ou seja, né, ali tava... Caraca, tava gaseificado o Sol, né? Ali foi bomba, foi aquele piriri explosivo, sabe? Não sei. Não sei não, Débora. Não sei. Tô ajudando as pessoas a entender a intensidade que foi. O campo magnético da Terra foi significativamente alterado, causando interferências em fios de telégrafos nos Estados Unidos e na Europa, inclusive com alguns até causando choque nos operadores e até incêndios. Olha que louco. Cara, se acontecer uma coisa dessa aqui hoje, acabou, né? Eu tô com medo agora. A parada toda vai virar... Eu vou confessar que quando começou o ano 2024, eu tinha visto que tinha essas notícias, sabe? Do tipo, tempestade solar pode acabar com a telecomunicação, a gente vai ficar sem internet. E eu assim, ai, que bom, não queria trabalhar mesmo esse ano. Ai, espero que dê tudo certo. Mas aí não deu, né? Eu tô aqui ainda e tá todo mundo falando que, talvez afete. Então... Tamo aí, né? Tamo aí. Ô, Débora. Oh, meu Deus. Eu ia até falar um bagulho sério, mas eu simplesmente me perdi. Acaba logo a telecomunicação. Cai logo a porra das internet. Não, deixa eu quero escutar a Loriane, que ela... É que você ia falar, e aí você ia falar alguma coisa? A gente cortou, perdão. Eu nem sei aonde que eu ia falar, mas o que eu ia falar é que pra gente nos preocupar. Porque a gente está tendo monitoramento do Sol até o tempo todo, né? A gente tem o satélite SOLO, a gente tem vários satélites que estão dando aí uma olhada sempre 24 horas por dia na atividade solar. Então, no geral, né, por conta da velocidade que essas ejeções saem do Sol, demoraria cerca, por exemplo, de 3 dias para chegar até a gente, mais ou menos, dependendo da velocidade. Então, a gente consegue ter um alerta para fazer, para, por exemplo, tirar o satélite do lugar, colocar em outro, para movimentar, para desligar coisa que dá para desligar, sabe? Então, tem alertas que a gente consegue fazer antes de que a erupção chegue, né? Que a ejeção chegue. Mas daria mesmo? Então, no geral, o que a gente consegue observar é que
Se sair com velocidades padrões, aí sim, pode ser que aconteça de uma ejeção de massa coronal vir com uma velocidade tão alta que não dá tempo da gente fazer nada. Mas isso não é nada comum. Pode-se dizer que não é nada comum, assim. Então, o tempo todo a gente está monitorando o Sol e a gente consegue dizer que ele está com uma alta, que vai chegar X dia, uma ejeção, e que a gente vai conseguir... Não seria impossível, mas seria improvável. Vamos dizer assim, né? Mais ou menos assim. Algo que sai com uma velocidade tão grande... Pode ser. Então, o que eu tava pensando era assim, tipo assim, a média seria mais ou menos uns 3 dias, e em 1859 foi 18 horas, então tipo, foi muito menos tempo. Então. Por isso foi muito mais rápido, né? Essa ejeção foi poderosa. Então a Débora ainda pode ter esperanças. A gente já tá passando pela alta e não tá acontecendo nada, né? Então... E eu vi aqui também na pauta que tava falando que essa intensidade ocorre aproximadamente a cada 500 anos. E 500 anos de 1859 é 2.359. Felizmente, pessoal, infelizmente. Olha, Débora, eu acho que você pode ter esperança sim, minha amiga. Vamos torcer, que eu também tô esperando. Esperança é a última que morre, né? Não aguento mais. Andrei, que sempre reclama de ter que trabalhar, também não gostaria, Andrei? Não, Andrei, ele quer dinheiro. Gente, ô Jay, que isso? Que desrespeito é esse? O que eu acho que a gente vai estar todo mundo morto até lá, gente. Até 500 anos vai estar todo mundo morto até lá, não vai ter nenhum problema. Quer dizer, problema vai ter antes, né? A gente vai conseguir se fritar antes. Concordo. Quando chegar, não vai ter nenhum aparelho eletrônico aqui pra resolver aqui. Vai estar todo morto. Mas, cara, beleza, ok, né? Então existe um tom meio alardeante, assim, nas redes, mas que não... Tipo assim, não é que não dá pra acontecer, dá... Mas não é o tipo de coisa, tipo, caraca, com certeza ano que vem aí vai fritar tudo e acabou o cartão de crédito, acabou o GPS, acabou tudo. Acabou as dívidas de banco. Com certeza, isso é total sem imprevisibilidade. O máximo que a gente pode dizer é isso, um alerta de algumas horas, se vier muito rápido, mas sempre vai ter algum alerta se alguma coisa acontecer. O sol tá sendo monitorado 24 horas por dia. Mas eu acho muito interessante isso, né? Eu não sabia que dava pra fazer alguma coisa dependendo da velocidade, assim, do tipo, tira do satélite, dá aquela, como é que é? Faz uma baliza no satélite. Eu não sabia, tipo, tira da tomada, TV. Pô, isso é interessante, imagina. Deve ter, eu imagino que deve ter esses institutos de previsão, deve ter algum tipo de protocolo, né? Do tipo, se acontecer isso, é pra mandar pras autoridades as instruções e orientações de como dar uma segurada geral aí na população, né? Tipo, igual tirar a roupa do varal, vai ser tipo isso, né? Só que no caso, tirar as coisas da tomada, né? Exatamente. É mais fácil desligar a energia elétrica também da galera, né? Só manda a hidrelétrica fazer o... Pronto, acabou. Eu fico pensando num negócio, porque se for tipo de interesse político e econômico de alguém, de destruir outro, por exemplo, quem ficar sabendo disso é a galera dos Estados Unidos e pode afetar alguma coisa na China, entendeu? Então, eu fico pensando nisso, tipo, será mesmo que vão avisar? Mas esses dados, eles são públicos, assim, a gente consegue acessar na internet, então é muito difícil de alguém enganar outra pessoa. Assim. Aí também tem bastante institutos ao redor, né, do mundo, né, estudando as mesmas coisas, né. Aprendi isso no livro. Mas aí é mais fácil a China fazer isso com os Estados Unidos do que o contrário, porque os caras estão tentando fazer fissão nuclear, os caras estão fazendo um sol próprio, se ele quiser mandar o sol deles peidar e acabar com o outro, já tá mais fácil do que... Mas vai virar aquele rolê de quando estavam fazendo os aceleradores de partículas. Vai criar um buraco negro. Quem vai criar um buraco negro? Se bem que criam minis buracos negros, só que, tipo, muito rápido, né? Então ninguém... Esse é o problema. É um telefone sem fio. Quando chega na gente, aí falou, ferrou. Vai criar um vórtice e vai matar todo mundo, né? Mas, de fato... Tem alguns outros efeitos, assim, né? Algumas outras ocorrências, né? Através da história, menores, né? Como, por exemplo, dia 17 de novembro de 1882 e a de maio de 1921, que também causaram problemas em serviços de telégrafos e também incêndios, né? Mas eu imagino também que, provavelmente, assim, chutando, né? Podem ser momentos em que era uma tecnologia mais precária, talvez. Não sei se, por exemplo, hoje em dia... Será que, por exemplo... Vou fazer uma pergunta bem estúpida, assim, mas sei lá. Um fio hoje que a gente utiliza, aquela coisa que é cobre
mas tá envolta de uma borracha ali, isolante, assim, por exemplo, ou algo nesse sentido, assim. E, tecnologicamente falando, não seria mais difícil de acontecer ou não? Ou talvez alguma tecnologia dessa pudesse ajudar a gente pro futuro? Com certeza a gente teve avanços tecnológicos nesse sentido, assim, em relação a contar a história do material. Não vou saber falar pra você, mas no geral, sim, a gente teve esses aprimoramentos das tecnologias ao longo do tempo, mas é algo que a gente, por exemplo, a gente tenta se planejar para caso caia um raio, para caso caia algumas coisas que acontecem mais cotidianamente, né? Uma tempestade solar não é algo tão alerta que a gente consiga ter hoje em dia tantas tecnologias assim para se proteger contra, até porque a gente nunca sabe como que vai vir, né? Em qualquer intensidade. Mas depende muito, assim. Por exemplo, é algo assim, não sei se polêmico, mas os satélites do Elon Musk, né, os Starlinks, eles sofreram bastante com a questão das atividades solares no início, né, no início do projeto, quando eles foram lançados, porque eles não se prepararam. Era algo que eles deviam se preparar, né? Você está mandando satélite para o espaço, você vai esperar que você vai ter interação com o Sol, e eles não se prepararam, então eles tiveram bastante dificuldade no começo para conseguir aí consertar os satélites de forma que eles conseguissem se proteger contra os ventos solares, né, atividade solar no geral. Então, é algo polêmico, eu acho, no geral, porque apesar da gente ter tecnologia, muitas vezes a gente vê que a indústria no geral está querendo o mais barato possível, por exemplo, né? Então, não investe tanto em bons materiais. Então, eu acho que é algo, com certeza a gente tem meios maiores de proteção hoje em dia, principalmente essa questão do monitoramento do sol já é uma forma muito maior de você se proteger contra as atividades solares, mas é difícil de comparar, assim, exatamente se não aconteceria, é difícil de dizer que não aconteceria de forma alguma, porque se você tiver corrente aí aparecendo ali na nossa atmosfera de forma que não está acostumado, né, numa intensidade muito maior, pode ser que aconteça essas mesmas coisas, assim. A gente teve em 1960 uma grande interrupção do serviço de rádio, que é interessante, porque não ia afetar a gente, porque ninguém escuta rádio hoje em dia. Brincadeira, galera do rádio. Um beijo pra vocês. Se fosse só isso, tá tranquilo. Ninguém escuta rádio. Era telégrafo e rádio, por enquanto, né? Ninguém mais manda telégrafo, porque a gente manda zap. Não, gente, tá safe. Não precisa. Tá safe. Não precisa, fica tranquilo. As ondas solares são tipo uma geração Z. Não gosta dessas coisas antigas. É só isso, ó. Brincadeiras à parte, em março de 1989, agora mais próximo da gente, né? A gente teve uma tempestade geomagnética que causou um apagão na rede elétrica Hidro-Quebec, que desligou energia de 6 milhões de pessoas por cerca de 9 horas, né? Ou seja, não precisa disso pra estar acontecendo no Brasil, né? Um apagão, né? Nem no Brasil, na Argentina aconteceu por muito menos. Que é o problema das hidrelétricas, que caiu, tipo, na verdade, para economizar gastos, eles cortavam a energia elétrica da população sempre, acho que na década de 70, 80, não tenho certeza. E fora que quando dá algum defeito em hidrelétricas para, tipo, distribuição de energia elétrica, principalmente hidrelétricas, se dá algum pau, mano, fica pessoas por muitos dias, eu acho que já aconteceu no Brasil, não tenho certeza qual foi a hidrelétrica, né, que passaram pessoas sem energia elétrica por dias. Então, tipo, não precisa de uma tempestade solar pra isso. Caraca, meteram a estratégia do cara do pesadelo na cozinha, que o cara desligava o refrigerador do restaurante de madrugada, não vai dar nada. Tipo, os negócios ali tudo esse restaurante era de Guarulhos, tá, Andrei? Só pra avisar. Nossa, só pra avisar. Eu não sei muito sobre a história das ditaduras que teve. Não é que eu não sei muito sobre a história, eu não sei quantas ditaduras tiveram na Argentina, porque lá o negócio foi feito. Mas, nessas ditaduras eu sei que a população sofreu muito com falta de energia. E foi por causa de problemas humanos e não ventos solares. Então a gente não precisa de muita coisa pra isso acontecer. Eu lembro que no Brasil a gente tinha também, né? Na década de 90 ali, a gente tinha bastante isso. Tipo, eu lembro, né? Então fica aí a informação pra gente se sentir jovem, uma criança. Fale mais, Débora, da sua época. Eu lembro de ver na TV, assim, tipo, o Jornal Nacional falando, ó, vamos ter apagão hoje programado nos estados tal, tal e tal, porque a gente vivia desse jeito. Tanto é que depois dos anos 2000, quando começou a ter, ficava assim, vamos voltar às épocas em que éramos assim, sabe? Tipo, eu lembro que a gente fazia isso aqui também, de desligar a energia só porque... E vai culpar o sol. Faça-me o favor, sabe? Totalmente inocente.
essa da Hidro-Quebec gera uma coisa interessante, foi o seguinte, que é uma questão que é bonito, pelo menos, né? A gente morre, mas morre bonito, né? Que é as auroras, né? As auroras boreais que chegam em lugares que nunca chegaram antes. Então, nessa de 1989, chegou no Texas. Imagina isso. Mano, eu acho assustador. Essa que rolou ultimamente, acho que chegou no Uruguai, não foi um negócio desse, assim? Imagina, no Brasil vem uma aurora boreal. Era exatamente essa a minha dúvida. Quando eu vi que chegou no Texas, eu pensei, mas será que consegue chegar aqui? Consegue chegar pra cá? Chegou esse ano. Não aqui no Brasil, né? Mas... Então, o Uruguai tá longe ainda daqui, eu queria poder ver. Tá nada, Débora, pelo amor de Deus. Oxe, claro que tá. Não, eu não queria ver, não. Aqui do Brasil, sinto muito. Eu acho que ia estar alguma coisa muito errada. Não, eu ia, sei lá, construir um bunker imediatamente. Eu sou a pessoa que fica irritada de estar de regata em julho, porque eu acho que julho tinha que ser frio, e eu fico muito nervosa. Mas Débora é uma aurora, Débora. Exato, eu entendo a sua frustração também. Tipo, não devia ter, eu entendo. Mas eu acho bonito, eu queria poder ver. É tipo, sentir um terremoto do Brasil. Eu tô indo embora, galera. Eu não fico mais aqui. Teve esses dias também em São Paulo, né? Isso daí tá tudo acontecendo, gente. E tá tudo acontecendo. Aquela placa tectônica lá europeia, da Itália, que o vulcão tá presente entrar em erupção, já tinha. Ainda bem que eu não sou europeia, só que tá bonitinho. É complicado, gente. Sinto muito. Ai, que lindo ver uma aurora boreal. Ai, sei lá, eu ia ficar em crise existencial por um bom tempo. Mas você também tem crise existencial por qualquer merda também, né, Jane? Vamos combinar aí que também não é... Você me odeia, você fala. Que isso? Olha vocês dois aí. Mas e aí, Loriane, Brasil, vamos... Qual ano que vai rolar a aurora boreal? Vamos momento de previsões. Porque além de física, ela é astróloga. Exatamente. Fazer a previsão do sol. Assim, o sol entrando em Áries, o que acarreta? A aurora boreal vai pra onde? Se o sol entrar em Áries, onde tem a aurora boreal? Não, mas sério agora. A aurora boreal, ele é um fenômeno eletromagnético, né? Pra pessoas inteligentes como eu. Mas eu queria entender como isso funciona, porque eu não sou tão inteligente assim. Como é que funciona exatamente esse processo? E por que a tempestade solar afeta isso diretamente nesse sentido? Então, no geral, a gente sempre tá tendo auroras, né? Porque o vento solar, ele tá sempre chegando aí no nosso campo magnético, né? O nosso campo magnético, ele pode ser muito bem deformado quando é uma erupção, algo mais energético aí, algo mais pesado. Mas, no geral, o que acontece é que os ventos solares, eles possuem partículas de prótons, elétrons, alguns hélios, que eles vão chegando, então, próximo do nosso campo magnético, que tende a levar essa corrente, nesses átomos, para os polos, né? O campo magnético faz com que essas partículas elas vão para a região dos nossos polos, polo norte. Quando ela chega ali na região do nosso polo, acontece que essas partículas do vento solar, elas vão interagir com os gases da nossa atmosfera. Então, você vai ter um processo, né, que a gente chama na física, na química, de excitação dos elétrons do gás da nossa atmosfera. Não sei se vocês lembram da imagem, né, do átomo. O átomo, ele tem os elétrons têm suas camadas, então quando a gente fala que o elétron foi excitado, é que ele subiu uma camada. Aí, esse gás, então, ele vai sendo excitado por conta dessas partículas do vento solar e ele vai cair. Então, esse elétron, em algum momento, ele vai sair, né, da camada mais alta para a camada mais baixa. E esse processo de sair da camada mais alta para a camada mais baixa faz com que libere energia, né, um monte de coisas energéticas aí que vão dar origem às auroras boreais. E aí as cores das auroras vão depender muito da composição química ali das partículas envolvidas, do gás da atmosfera e tudo mais. Então, o oxigênio, ele dá uma cor mais esverdeada, o nitrogênio dá a cor mais azulada. Então, as cores vão depender muito da composição química desse gás atmosférico da Terra. Que coisa linda. E é muito bonito de ver. Tá, é uma das coisas no meu bucket list, assim, pudesse ver uma, sabe? Eu acho que é muito bonito. Jura? Eu também gostaria. Mas não precisa ser aqui no Brasil, tá, Jay? Só pra você ficar tranquilo. Obrigada. Não tá desse jeito no meu bucket list, tá só ver uma. É que eu sou meio traumatizada com coisas diferentes. Porque a primeira vez que eu vi neve, eu tava tão empolgada, só que eu estava dentro de casa, que estava aquecida, e eu saí com tudo para fora. O que aconteceu? O nariz sangrou na hora, velho. Daí eu falei assim,
Daí eu fiquei meio traumatizada de, tipo, ver coisas muito diferentes. Tô ótima aqui no Brasil. Pô, tá explicado. Ver a Aurora Boreal tá tendo um ataque cardíaco aí, acontece essas coisas aí. Totalmente traumatizada a menina. Mano, é porque, tipo, quando você passa muito tempo vendo as mesmas coisas, você quer ver um bagulho diferente, você fica muito animado, você perde a noção. Ainda mais quando você tem 17 anos, né? Porque você é um burro. A Jay é um periquito, né? O coração não pode ir pra cima do batimento cardíaco, que vai, tomba e morre. Acontece isso. Eu me lembrei daqueles vídeos de gato, de cachorro, sabe? Do tipo que quer passear na neve. Aí, tipo, o dono abre a porta, o cachorro dá 2, 3 pulos pra dentro e volta, sabe? E Dá um pulo volta, pra né? fora e um pulo pra dentro. Literalmente, feio. Literalmente, feio. Cara, não, tô ótima com o Brasil, tá tudo bem. Muito bom, muito bom. Tá, entendi. Então, o fato da tempestade solar chegar, ele aumenta esse processo, é isso? Porque se é um negócio que acontece nos polos, então vai acontecer mais pro meio. Seria isso, entendi. Imagina esse vento aí. Esse vento foi forte, entendeu? Pra chegar... Até o Texas. Né? É, mais ou menos isso. É que quanto mais, né, pesado, quanto maior foi essa ejeção que vai chegar aí do nosso Sol no campo magnético da Terra, mais esse campo magnético ele vai sendo deformado, né? As linhas do campo eles vão sendo meio que empurradas aí por essas partículas aí extremamente energéticas que estão chegando. Então, passa, né, do que seria um movimento normal de levar as partículas para os polos para uma coisa muito mais drásticas aí por conta da deformação das linhas. Então muda a topologia do campo magnético da Terra. Caraca, muda a topologia do campo magnético da Terra. E é uma frase que eu não esperava escutar hoje, mas, pô, excelente. Mas é uma bonita frase. É uma excelente frase. Tinha que ser o nome do episódio. Ou então, tipo, o nome do episódio deveria ser Lore, se o Sol entrar em Áries, onde eu vou ver a Aurora Boreal? Que horror! Tadinha. Faça essa previsão aí pra gente. Relaxa, Lorena. A gente vai fazer essa mapa astral até o final desse programa e aí a gente vai descobrir essas questões. Uma dessas tempestades que o Andrei falou, que foi a de 1921, que causou problemas nos telégrafos, e a gente estava falando que não vai nos afetar hoje, teve um estudo da Metatech que previu que, se fosse uma tempestade similar a essa de 1921, ela poderia destruir mais de 300 transformadores e deixar 130 milhões de pessoas sem energia nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos? Então tá tranquilo. Então o problema não vai ser telégrafo. Então tá tranquilo. Ah, não, então tá ótimo. Estados Unidos tá Foda-se. tranquilo. Vai ser transformador. Então aí tem que ver onde é que tem transformador nessa tempestade parecida aí. Onde bater, aí vai queimar o transformador. Pode ser E que seja se Estados Unidos. lesar o Elon Musk, a gente também se livra. Exatamente, por isso que eu fiquei feliz de saber que 6 mil satélites dele deu problema. Mas ele é um gênio, Jay. A gente teve em 2003, a gente teve em 2000, né? Teve, olha, de 14 de julho de 2000, uma erupção solar intensa, conhecida como o evento do Dia da Bastilha, uma super tempestade geomagnética que aconteceu do dia 15 ao dia 17 de julho. Apesar da força do evento, não houve falhas na distribuição de energia, só que as sondas Voyager 1 e 2 observaram a tempestade solar, sendo a primeira vez que uma tempestade solar foi registrada tão longe do sistema solar. Então, tipo assim, acho que só errou a gente, né? Deve ter ido lá pro outro lado. E daí eu achei que eles tinham capturado alguma imagem. Daí eu fui atrás pra poder colocar na pauta. Não capturou porra nenhuma, não achei. Fiquei triste. Não, se não tem foto, não aconteceu, então. Não tem foto, não aconteceu. Então, não tem foto, não aconteceu. Tipo, captou super longe. Achei que eles tinham, sei lá, algum dado, alguma imagem. Fui procurando, não achei. Fiquei muito chateada. Quer dizer, então, que o Voyager 1 e 2 estavam só de fofoquinha, né? Olha, fiquei sabendo que ele foi pra lá, mas eu não tenho provas. Aí fica difícil. Pois é, ou então eu procurei errado. Se o Loriane tem essa informação, por favor, me ajude. Se você aí que tá ouvindo tiver também, me manda depois que eu queria ver essa imagem, ué. Como é que tem foto de tempestade solar? Assim, como é que funciona, assim? Tu vê que a galera fica, o sol tá doido, hein? Tem. Como é que funciona? A Voyager, no caso, ela sempre tá mandando sinal pra gente, não necessariamente foto, né? Então ela tá sempre mandando dados, por isso que a gente acaba ficando sabendo. Mas a gente tem vários satélites, né? Igual eu citei o Sorro, assim, a gente tem fotos. Inclusive tem foto de uma ejeção, um vídeo, na verdade, de ejeção, assim, chegando no satélite e, tipo, deformando total a imagem, assim. É bem interessante de ver, na verdade. Que legal. Esses satélites que ficam próximos. É da hora, é da hora. Tem uma de imagem, assim, que eu acho fascinante do sistema solar, que foi o vídeo que eles têm gravado sobre como é estar em Vênus. Eu achei aquilo assustador e fascinante ao mesmo tempo. É um barulho, um vento, e assim, é tudo amarelo. E aí você sabe que aquilo ali é ácido sulfúrico, eu acho que é ácido sulfúrico. Você não está me falhando a memória. E é
um caos. E eu fico olhando aquilo e falei, gente, que inferno que é Vênus. Eu acho muito da hora ver essas imagens também. Acho fascinante. Tá no seu bucket list também? Não, essa não. Não preciso ir até lá, não. Eu vi a imagem do satélite se destruindo enquanto tava mandando mensagem lá. Ele ficou poucos minutos, eu acho. Mas eu acho muito legal ver o pequeno espaço que ele sobreviveu ali pra mandar pra gente. A gente teve aqui em 2003, né, que a gente falou, né, e a gente teve a de 2024, que foi a que todo mundo tava comentando, galera, tá foto sol, hein, fica de olho aí, né, e gerou todas essas notícias, etc e tal. O que, falando no Elon Musk, né, a gente teve aí o Starlink, né, deu problema, porque quem não sabe, Starlink é uma internet via satélite, né, são mais de 6 mil satélites em órbita, assim, né, por isso que é o tipo de coisa que ele tem um tipo de apelo para locais isolados do planeta, né, só que se acontece um negócio desse, acabou a internet e acabou pra todo mundo também, né. A Nova Zelândia, né, em 2024, né, a Transpower declarou uma emergência na rede elétrica. Nos Estados Unidos a gente teve problemas nas empresas de comunicação AT&T, né, que é bastante conhecida aí, na T-Mobile também, né. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica também reportou problemas na rede elétrica e degradação nos sistemas de GPS na comunicação de rádio de alta frequência. Então, assim, são consequências aí que são muito complexos aí pra gente definir, né. Deixa eu perguntar, Loriane, e aí é o tipo de coisa que eu não sei se vai entrar exatamente no teu campo, talvez não, né? Mas biologicamente, isso tem alguma chance de causar problema pra gente de alguma maneira? Porque assim, o Sol, ele não fosse o escudo da Terra, ele tá tentando te matar em algum momento, né? Porque, né, é radiação. Mas tempestade solar, de alguma maneira, afetaria a gente biologicamente de alguma forma? Então, de certa forma, o que define o clima espacial, né, no nosso caso aqui da Terra, é o Sol. Então, se você altera o clima, você altera, de certa forma, a química, a biologia, a física do seu planeta, né? Inclusive, é por isso que a gente tem tanta diferença entre ter vida na Terra e não ter em Vênus, por exemplo, em Marte. O que acontece, né, o que dá para dizer é que existe a radiação, assim, do Sol que está chegando na gente, sempre tá, independente de ter uma alta das tempestades ou não. Por exemplo, existe até uma grande questão aí, eu não sei se já foi feita pesquisa sobre isso, eu acredito que não ainda, sobre como que os pilotos de avião ficam expostos à radiação solar viajando lá em cima, né? Para as outras regiões da atmosfera. Naquela região ele recebe muito mais partículas da radiação e pode ser que aconteça alguns fenômenos aí, algumas alterações biológicas nas pessoas. Só que isso é num índice tão baixo que não é algo preocupante, assim, no geral. Mas sempre já aparece alguém se perguntando, né? Tá, mas os pilotos e as aeromoças, né? Os comissários de bordo, como que eles, né? Estão sempre viajando, estão sempre tentando contato. Será que isso não vai interagir de alguma forma no corpo deles? Até hoje, acredito que não tenham tido pesquisa sobre isso, mas é uma boa pergunta, na verdade. É algo, como eu disse, com um índice muito baixo. Normalmente, né, no dia a dia, essa radiação ela vem com um índice muito baixo, então não é algo que a gente esperaria que fosse acontecer realmente grandes mudanças nas pessoas, na nossa biologia no geral. Mas se você, então, pensar nessas altas das tempestades solares e que a gente está recebendo muito mais, né, dessas partículas, dessa energia aí, do ultravioleta e tudo mais, pode ser que existem alterações, mas eu não consigo, né, como você mesmo falou, não é bem da minha área de pesquisa, a biologia em si do corpo humano, mas eu consigo dizer que a gente vai ter contato teria um contato com radiações mais intensas, real, assim. Então, mas é muito difícil, assim, como a gente já falou algumas vezes aqui, o campo magnético da Terra está sempre protegendo a gente, a atmosfera está sempre protegendo a gente, para que a radiação não chegue tão intensa assim e prejudique o nosso dia a dia. E essa radiação intensa do Sol também, né? E a radiação intensa que a gente tem no espaço é um dos motivos das roupas dos astronautas serem do jeito que é projetada, né? Porque tem a temperatura extremamente baixa e também tem a radiação, e a radiação lá é muito maior. Eu já tô saindo aqui desse podcast especialista em massa coronal, em tempestades solares, manchas solares, o super-herói da Marvel, que é mutante. Jay, você também deu uma pesquisada em algumas coisas. Tem alguma coisa que você ficou faltando de puxar aí? Algum assunto sobressalente do tema de hoje? Não. Eu acho que, tipo, o mais importante que quando eu pesquisei e eu reparei é que as pessoas, elas se confundem muito com o que é uma tempestade solar, um vento solar e uma tempestade geomagnética, né? Que, tipo, um é o efeito e o outro é da onde sai. Então, tipo, elas são termos usados juntos. Geralmente eles são termos usados juntos, mas não que significam necessariamente a mesma coisa, né? Mas fora isso, eu acho que o Sol,
tinha que explodir de vez, entendeu? Leva tudo junto. Mas já deu. Explodir igual a Estrela da Morte. Acabou. Não, é pena que ele é uma estrela pequena, né? Tipo, ele não é uma estrela tão grande. Mas daqui a 4,5 bilhões de anos isso vai acontecer. Vai engolir a gente, provavelmente. Não vou nem poder ver, sabe? Vai ser tão... E ele vai ficar lindo. Uma nebulosa planetária, pra mim, é o objeto celeste mais bonito que tem. Porque, tipo, virar uma estrela de nêutrons e um buraco negro, nem dá pra ver direito o bagulho, sabe? Então Jay, aí eu vou direcionar essa pergunta pra você. Por que o Sol é considerado um planeta na astrologia? Vai se fuder, cara. O Sol é considerado um planeta na astrologia? Porque os gregos antigos, planeta significa viajante. Então, planeta pra... Porra, os gregos também só faz merda. Ai, sabe? Daí você tem que corrigir as paradas depois. Ai, por que o átomo é chamado de átomo? Porque ele é indivisível, mas agora a gente sabe que tem coisas mais indivisíveis que o átomo e ficou átomo, e daí não faz sentido, entendeu? A ciência podia dar nome pras coisas, tipo assim, jogar uns dados assim e aleatoriamente juntar as sílabas e falar, não, isso aqui é o Rebux. E aí não tem esse problema. Então ela dá uns nomes tão bobos, tipo, matéria escura. Por que é matéria escura? Porque não reflete luz. Porque, sabe? É uma coisa tipo, porra, velho. Mas eu vou defender vocês cientistas. Porque o que provavelmente deve acontecer? Vocês devem estar de saco cheio, tendo que resolver um monte de pepino, corrigir prova, fazer um monte de coisa. Aí tem uma coisa que você tá lá estudando. Aí do nada, você olha pro céu, tem um negócio ali que tu não sabe o que é. Aí tu vê, porra, sabe aquele negócio escuro ali? Matéria escura, sabe? Matéria escura, essa porra aí. Aí o que acontece? Fica com preguiça de alterar depois? É óbvio que vai ficar, né? Tanta coisa pra resolver. O cientista não é valorizado no Brasil e no mundo, como deveria. Não ganha bem o suficiente pra dar nome pras coisas. Então eu estou aqui defendendo a classe científica. E eu defendo não só a classe científica, mas eu defendo a humanidade. Porque o ser humano faz coisas que não faz sentido. Me expliquem por que a Estação Consolação fica na Avenida Paulista e a Avenida Paulista fica na Estação Consolação. Me expliquem essa. Perfeito. Perfeito, Débora. Perfeito, Débora. Um grande problema da ciência. Mas se você for ver o Big Bang e a partícula, acho que foi o bóson de Higgs que era conhecido como partícula de Deus. Mano, por quê? Porque ele chamava de the goddamn particle, que é o que significa que é a porra do caralho dessa partícula. É o que significa. Caralho, calma, Jay. Calma, Jay, olha a boca aí. Não, mas era o que as crianças escutando podcast, Jay. Cuidado. Mas era literalmente o que o Higgs queria dizer, essa desgraça aqui que eu não sei o que é. Essa desgrama. Entendeu? E daí ficou a partícula de Deus, e não tem nada a ver com partícula de Deus. O Big Bang também foi um cara zoando da teoria do Big Bang. Esse Big Bang explode. Mas aí os religiosos ficaram chateados. E aí eu dou razão pro erro também. Por essa função, para as pessoas ficarem irritadas de graça, eu dou a razão pro erro. Vamos encerrar. Acabou esse podcast. Esse podcast acabou. Vamos encerrar. Meu Deus. A Loriane tem muitas descobertas científicas pra fazer. Acabou caótico. Acabou a gente tem que acabar esse podcast. Acabou esse podcast. Acabou no ódio, no desamor. Gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. Inclusive, né, a galera que tá aqui na live, você quer escutar tudo aquilo que ficou de fora? Todas as vergonhas que fizemos aqui, a Loriane passar aqui hoje, sem cortes. Nossa, desculpa, Loriane. A gente Desculpa qualquer coisa. Desculpa qualquer coisa, eu inclusive. Desculpa, Jay, é perfeita. Você pode fazer o quê? Você pode ir lá no Apoia-se, apoia.se/confidencial. Você pode ter a oportunidade de, em algumas das gravações do podcast, estar aqui, acompanhar com a gente ao vivaço, ter o nosso grupo secreto. E também, é claro, né, apoia também porque quer que o podcast sobreviva, né? Não é também só, né, porque você quer um ganho. Você tem que mostrar que seu coração é puro, né? Já diria os Saiyajins, pura maldade. E gostaria de agradecer essa mesa maravilhosa. Todo mundo ficou até aqui no final desse podcast. Loriane, não sei se você tem uma presença imensa nas redes sociais, se você tem algum tipo de trabalho por fora, algum hobby. Enfim, esse é o momento de jabá aqui. Onde que o pessoal te encontra? Perdoa, gente, mas eu sou low profile, meu perfil no Instagram é fechado. A Interpol, Loriane tá aqui, hein? Mas eu posso aceitar vocês. É Lori Ferreira, tá? @Lori Ferreira. Vocês me encontram no Instagram ou no e-mail, né? Se precisar, meu nome vai ter meu e-mail aí no site da USP, por exemplo. Olha aí. Pessoa low profile, né? Outra coisa, feliz. Eu gosto de pessoas low profile. Tem a felicidade aí na pessoa low profile. Eu não sou stalker, mas eu já vou te adicionar, porque eu preciso colocar no seu nome quando eu for soltar um episódio. Ótimo. Mas depois você pode bloquear. Depois do seu episódio você pode bloquear ela, não tem problema. Ela não fica chateada. Eu fiz isso e foi uma paz de espírito.
É verdade, ele nunca me seguiu. Eu tive que pedir, pelo amor de Deus, pra ele me seguir de volta. Vamos parar com isso, Jay? Ô, louco! Eu sou low profile no Instagram, eu quase não apareço lá, então não posso comentar. Só no YouTube, né, que você aparece agora, né, Débora? Yes! Muito low profile você. Então, Loriane, muito obrigado pela participação, pelo tempo, pela disponibilidade. E gostaria de agradecer aos ouvintes que ficaram até aqui. E aquilo, não olhem para trás. Né? Porque ela já tinha caído, não sei porque tá tendo dia agora. Era o dia de aniversário de 100 anos da Bastilha. Entendi. Aí faz sentido. Ele tá puto porque já foi. Tô dando esse nome de novo pra quê? Ó, uma super mega tempestade. Caralho, eu tô completamente louco. Loriane, desculpa, perdão. É assim A gente não é boa assim. É a Jay. A gente chama ela pro podcast e acontece essas coisas, desculpa. Que mentira. Vamos lá. Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.